João, capítulo 15. João, Evangelho de João, capítulo 15. Deixa eu só abrir aqui. Diz assim, eu vou ler o primeiro versículo, depois eu já vou para o versículo 5, tá? Para não ficar muito longa aí a leitura. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Agora adianta para o versículo 5. Ele diz, ele repete novamente, ele fala: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. E ele diz assim, né? Jesus, eu amo demais esse Evangelho de João, vocês já devem ter ouvido eu falar. Que eu gosto muito do Evangelho de João, porque pelo menos no mínimo sete vezes você vai ver Jesus falando: eu sou. Eu sou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou com a minha verdade e a vida. Eu sou a ressurreição. E ele vai falando ali. E eu amo demais, porque quando Deus se apresenta a Moisés, e Moisés questiona: Senhor, o que eu direi? Qual é o seu nome quando eu chegar lá? Deus, ele fala: diga apenas o eu sou te enviou. O eu sou. Deus é tudo aquilo que a gente necessita. O que você está precisando? Eu estou precisando de advogado. Jesus é o nosso advogado. Eu estou precisando de juiz. Deus é o nosso juiz. Né? O povo queria tanto rei, eles não deram valor ao rei que era Deus, que reinava sobre eles, mas queriam um reino humano. E muitas vezes nós queremos isso, né? Eu quero reinar, e esquecemos que quem reina primeiro é Deus. Deus tem que reinar através de nossa vida. Mas falando sobre florescendo e frutificando, o Espírito Santo me levou a essa passagem. Por quê? Como que a gente floresce? A gente é uma árvore? Não. Mas ele é o ramo. Ramo de quê? Da videira. Da videira verdadeira, que é Cristo. Eu acho lindo, né? Ver aí sobre ele é a videira e o pai é o agricultor. E no versículo 5 ele diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ele não fala muitos frutos ou muito frutos. Aí eu vou chegar aonde eu vou falar que eu fiquei ali ontem a tarde inteira, meditando, estudando, buscando. E hoje também de tarde, falando: Deus, fala comigo. Porque realmente para mim foi algo novo. Confesso para você que para mim foi algo novo. Porque era algo que eu tinha ali de uma maneira e Deus mostrou: não é desse jeito, é assim. O que, pastora? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Que fruto é esse que o agricultor, que é Deus, ele quer ver? Que fruto é esse que nós vamos dar e muito? Gálatas 5. Nós somos os ramos, não esqueça disso. Nós somos os ramos, então nós vamos florescer. Nós temos que florescer antes de dar o fruto. Como a gente floresce? Recebendo, né, os nutrientes da videira, dessa árvore que é Cristo. Tudo provém dele, tudo vem dele. Para demonstrar o quê? Para gerar o quê? Um fruto. Mas é nós mesmos que vamos gerar o fruto? Irmãos, o ramo, o galho, ele consegue por si só gerar um fruto? Não. Se eu pegar, eu até fiz essa dinâmica para poder fazer no Ministério Infantil. Você pegar ali um galho, você pegar ele solto, tirar ele da árvore, vai acontecer o que com ele? Ele vai morrer, ele vai murchar, né? Aquelas folhas que estavam verdes, elas vão murchar.
Aí se eu pegar aquele galho, deixar ele do lado e ficar esperando ele dar algum fruto, ele vai dar por si mesmo? Não vai. Ele só vai dar o fruto se ele estiver na árvore. Só vai dar se estiver ali na árvore. Até o nosso pastor, ele fala sobre a passagem que fala que nós somos enxertados em Cristo. Por quê? Nós já éramos dele, mas o pecado nos separou, nos arrancou de Deus, nos separou. Então nós estávamos mortos por causa do pecado. Nos separou ali, né, de Deus. Nos separou do Senhor, daquele que dá vida, daquele que nos dá o nutriente para poder frutificar, florescer e frutificar. Mas Deus enviou Jesus para morrer por nós, nos resgatar para o Pai, nos tornar filhos. Não só nos resgatar para Deus como servo, mas nos tornar filhos de Deus. Então Ele nos enxerta, nos coloca de novo ali, né, no tronco, na árvore, que é Cristo. Igual o pastor ministrou, falou um pouco domingo, que ele falou, nós somos enxertados na árvore, no tronco, não o tronco em nós. Então nós temos que nos adaptar ao tronco. Nós temos que se tornar aquele tronco. E nós somos de Deus, então nós temos que gerar fruto que vem de Deus. O nosso fruto tem que demonstrar a Deus. Mas nós somos corpo, alma e espírito, amados. E Gálatas, né, lá no capítulo 5, porque Paulo escreve essa carta, né, ali a Gálatas. Por que Gálatas, né? Paulo ele escreve essa carta às igrejas, não somente a uma igreja, mas às igrejas, né, da Galácia. Ele escreve essa carta ali, mas para exortar ali as igrejas. Porque as pessoas, elas estavam ali, alguns falsos profetas, algumas pessoas estavam ali se misturando e tentando distorcer o evangelho de Jesus Cristo, tentando trazer ali a lei novamente, querendo fazer com que as pessoas só eram salvas através da lei, que só a graça não bastava, que eles precisavam ali da lei também. Começaram a tentar trazer para a igreja, né, da Galáxia, ali aquelas igrejas, a circuncisão novamente, que eles tinham que, para eles poderem salvar, eles precisavam ser circuncidados. E ali começa. E Paulo ali vem adverti-los, vem trazê-los novamente, né, a memória, porque ele já tinha passado por lá, pregado o evangelho da graça. E eles os receberam muito bem e agora estavam até questionando o seu chamado, o seu ministério de apóstolo. Tanto que ele começa o livro de Gálatas falando que quem ele era e como ele conseguiu esse chamado, esse ministério de apóstolo. Quer ver? Só para você tirar a dúvida, vamos ler rapidamente aqui o versículo 1 do capítulo 1. Ele diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai falando, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai. E aqui é onde ele começa a exortar, que ele fala assim, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aí ele começa a carta, né, escrever para eles e falando: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja anátema. Então, ele começa ali, né, ali exortá-los. Por quê? Porque eles começaram ali, algumas pessoas perturbar ali, conturbar o evangelho.
Você vai lendo ali que vai falando muito sobre a circuncisão. E depois Paulo, aqui no capítulo 5, no versículo 6, ele diz assim, ele fala aqui, ó, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor. Vocês estão tão preocupados, não tem que estar circuncidado, não tem que estar não, tem que ser incircuncidado. Preocupados, qual que seria salvo por causa da circuncisão, qual estava certo, quem estava falando certo, quem estava errado. Ele estava falando, irmãos, nem a circuncisão, nem a incircuncisão. Né? Ele fala que tem valor, porque em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. E aí no versículo 10 ele fala assim, no 13, ele fala assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Grava essa palavra aí, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, que é qual? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eles estavam tão preocupados, né, em trazer a lei, não tem que circuncidar, não tem que ser incircunciso e tal. Ele falou, irmãos, para. Vocês têm que gerar ele vai falar sobre isso, sobre o fruto. Que é, nós vamos ver aqui que fruto é esse. Nós somos ali, Jesus nos libertou, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas ele fala, mas não useis essa liberdade aí, né, para poder fazer o que a carne quer. Eu falei, nós somos carne, alma e espírito. Então, voltando ali para João, só voltar lá, só mencionando. Pastora, o que tem a ver o fruto com isso, tal, o circunciso, tudo. Como que a gente, então, né, ele fala assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para vos dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque ele começa a mostrar que se nós não estivermos em Cristo, nós não vamos conseguir amar o nosso próximo. Porque isso vem do Espírito, vem de Deus. A nossa carne, ela vai sempre tentar fazer o que é da carne. Aqui no versículo, ele diz assim, ó, no versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a consciência da carne, quer dizer, a vontade da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, quer dizer, ele luta contra o Espírito. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Mas, olha o que ele diz aqui, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Eu quero dizer assim, nós vemos lá a carne ela não dá fruto, a carne ela gera obras, mas o Espírito gera fruto, porque o Espírito é Deus, é Jesus é a videira verdadeira. Ele nos faz gerar esse fruto. É dele, é de Deus, não é de nós mesmos. Não é de nós mesmos. Nós mesmos, igual eu falei do galho. O galho separado de Cristo, ele não dá fruto. Então não adianta nós, pela nossa própria carne, pelos nossos próprios esforços, pela nossa obra,
natural tentar gerar esses frutos que nós não vamos conseguir. Por isso Deus, Ele criou a lei no passado, para ajudar, nos levar até Cristo, direcionar o caminho até que Jesus viesse. As leis nos mantinham, eram regras para que ninguém se matasse, para que ninguém tivesse tudo isso que são frutos, são obras da carne, que é o ciúme, a inveja, né? O adultério. E nós lemos aqui no versículo 14 que ele diz que a lei, ela se cumpre em um só preceito, que é qual? Amar o teu próximo como a ti mesmo. O próprio Jesus falou isso, né? Ele resumiu ali em 2. Ele falou: amar a Deus de todo o teu coração, acima de tudo, e amar o seu próximo como a ti mesmo. Porque se eu amo o meu próximo, eu vou automaticamente praticar todas as outras leis. Porque se eu amo o meu próximo, mas não é só amar o meu próximo, é amá-lo como a mim mesmo. Irmãos, isso aí é difícil. Você amar o seu próximo como a si mesmo. Dar ao seu próximo aquilo que você gostaria que desse para você. Fazer ao seu próximo aquilo que você queria que fizesse por você. Eu vou dar algo para alguém, eu vou pensar: eu ia gostar de receber isso? Ah, não, eu não ia gostar, então eu não dou. Porque se eu não gosto, por que eu vou dar para alguém? Vou fazer para alguém. Tá dando para vocês entenderem a diferença da carne e o espírito? Porque a carne, ela tem obras. E foi feito a lei para que segurasse ali o homem. Mas ninguém conseguiu praticar 100% a lei. Por isso Jesus, ele veio e cumpriu toda a lei. Porque a carne, ela vai gritar, ela vai ter essas obras. Por isso é essa briga, essa guerra entre a carne e o espírito. Porque o espírito, nós, né, eu, Vanessa, não consigo gerar esse fruto de mim mesma. É só o Espírito de Deus, só o Espírito Santo, que consegue fazer com que esse fruto seja gerado. Quando eu falei que foi algo novo para mim, é que durante muitos anos, até ontem, eu tinha para mim como os frutos do Espírito Santo. Como os frutos. O amor era um fruto, a alegria era um fruto, a paz era um fruto. E muitas vezes eu já falei e também falaram para mim: olha, busca um dos frutos, que é o domínio próprio, que é a paz. Mas não é os frutos, ele está no singular, o fruto do Espírito. É um só. Só para você ter um exemplo. Se eu pegar uma mexerica, ela tem vários gomos, mas todos fazem parte de um único fruto, que é a mexerica. Se eu pegar um cacho de uva, ela vai ter várias uvas, mas todas fazem parte daquele cacho, daquele fruto. Então ele diz assim: as obras, por que obras? Porque é natural da carne, eu faço. A carne me faz fazer. Mas o fruto que vem do Espírito, é só o Espírito Santo que consegue gerar. É só o Espírito Santo. É só o Espírito, é só Deus, só Jesus. Porque Jesus é amor, Deus é amor. Em Jesus, Ele tem vida. Jesus, Ele tem paz, Ele é alegria, Ele tem tudo isso. A paz que excede todo entendimento. A alegria, o que é a alegria? A diferença da alegria é diferente da felicidade. Porque a felicidade, ela depende do momento que você está vivendo. A alegria não. A alegria é você e Deus. É aquilo que Deus é independente daquilo que você está passando. Paulo e Silas na prisão, eles estavam cantando e orando. Eles estavam com alegria. Eles não estavam com felicidade, mas eles estavam alegres, porque eles sabiam quem eles serviam. E quando a gente entende isso, peraí, Deus, eu não consigo gerar de mim mesmo. Mas se eu estiver separada de Deus, se eu estiver separada de Cristo, eu não vou conseguir ter essas virtudes, ter essas características do fruto do Espírito. Esse fruto que só o Espírito consegue
gerar, produzir. Mas para isso nós temos que estar na videira, temos que estar em Cristo. Temos que estar em Jesus, estar nele. Lá em João 15 também fala que se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que pedires vos será feito. Se você estiver em mim e as minhas palavras em vocês, Jesus é a palavra. Nós temos que estar ali, realmente enxertados ali em Cristo, que é, sabe, que é essa videira. Nós por si só não conseguimos gerar, porque nós não somos árvores, nós somos os ramos. E precisamos estar conectados em Cristo. E aí o Espírito Santo, ele vai fazer a gente gerar esse fruto que contém, que é, pode ver que ele fala, mas o fruto do Espírito é. Ele não fala, mas o fruto do Espírito são. Ele fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Eu até escrevi aqui um resuminho que fala assim: embora as obras resultem do que fazemos, o fruto é produto do que somos. Nós somos de quê? De Cristo. Nós somos de Deus. Nós somos ali da videira, nós somos ali, estamos nele. Em Cristo Jesus, nós somos um só ali com ele, né? Então, o Espírito Santo que vive em cada crente deseja produzir o seu fruto sobrenatural em nós e por nós. E eu deixei também aqui marcado, né? Que pense em cada virtude como um segmento individual de uma laranja, uma mexerica, uma uva num cacho. Quando nos submetemos ao Espírito, esse fruto se desenvolve mais plenamente. As 9 qualidades são o resultado normal da vida do Espírito Santo através de nossa vida, através de nós. Então, não tem como a gente ter só parte deles. Deus, eu quero a paciência, mas não tem como. Eu tenho que ter ele completo. Não tem como ter só uma parte desse fruto. Eu tenho que ter ele completo em minha vida. E que nós possamos, né, pedir a Deus, Deus, me ajuda. Que eu possa estar sempre conectado, realmente ali, firme no Senhor. Em Ti, Jesus. Para que o Teu Santo Espírito, ele possa gerar esse fruto na minha vida. Que eu possa ter desse fruto, porque só assim eu vou conseguir, né, amar o meu próximo. Porque qual é o primeiro fruto? O amor, né? O fruto do Espírito começa quando correspondemos ao amor de Deus. Quando nossa vida mostra amor, ela estará também produzindo as outras virtudes do Espírito, do fruto espiritual. Porque sem o amor a gente não consegue ter paz. Sem o amor a gente não consegue ter alegria. Sem o amor a gente não consegue ter longanimidade, que é a paciência. Sem o amor a gente não consegue ser benigno, né? Tratar as pessoas com respeito, com amor. Respeitar uns aos outros. Sem o amor a gente não consegue ser bondoso, fazer o que é certo. Sem o amor a gente não consegue ter mansidão. A gente não consegue ter o domínio próprio. Quando o crente decide permanecer sob o poder do Espírito Santo para controlar seus pensamentos, sentimentos e atos, ao invés de permitir que eles os dominem, está exercendo domínio próprio sobre a direção do Espírito. Sobre a direção do Espírito. Tanto que a gente começou lá, né, em Gálatas 5, falando que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, o quê? Firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. E ele fala, né, porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não, Cristo me libertou. Agora eu sou livre para fazer o que quiser. Não, Ele me libertou
para eu estar sujeito a Ele, para eu estar em Cristo, para eu estar nele, para que Ele viva através de mim. Ele me libertou, mas Ele quer que eu esteja nele, porque somente nele eu vou conseguir ter desse fruto. Aí você fala assim: pastora, eu não tenho paciência, eu não consigo ter domínio próprio. Quando eu vejo já está me dominando, será que nós estamos realmente ali, ligados a Cristo, unidos a Cristo? Será que nós realmente estamos em Cristo? Ou será que só convidamos Ele, mas estamos tentando fazer tudo da nossa maneira? Não, Ele me libertou, agora eu tomo frente da minha vida. Não, Ele realmente nos libertou, Ele pagou o preço, Ele nos resgatou. Mas Ele nos chama para que a gente permita que Ele seja Senhor e seja Pai de nós, e que Ele viva através de nós. Tanto que lá em João, para a gente encerrar, João, aqui no 15, no versículo 7: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Olha o que ele fala: e se permaneceres em mim. Será que nós, os ramos, estamos permanecendo em Cristo? Ou a gente eu vou sair um pouquinho e ser outra coisa? Não, você é cristão, você é de Deus, você é servo de Deus. Não, eu vou sair um pouquinho, tá, Deus? Eu vou ser a Vanessa agora. Daqui a pouco eu volto para ser a de Cristo, para ser do Senhor. Não, seja somente de Deus. Deixa Deus, Jesus viver através de você. Por isso que aqui ele fala: se permanecerdes em mim. Nós temos que permanecer em Jesus, permanecer na videira, permanecer em Cristo. E as minhas palavras permanecerem em vós. Pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim dareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, e permanecei no meu amor. Aqui no versículo 12 vai falar um pouquinho do que a gente falou lá em Gálatas, né? Paulo ele fala, olha o que ele diz: o meu mandamento é este. Nós vamos ler já Gálatas, né? As igrejas da galáxia estavam ali todos causando, querendo trazer ali a lei, querendo trazer a circuncisão. E o Paulo falou: nada disso vale se você não for de Cristo, se você não amar o seu próximo. Tudo isso, você quer praticar a lei? Então pratica este mandamento: ama o seu próximo como a ti mesmo. E você vai estar praticando as leis. E ele fala aqui, Jesus agora falando: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quando a gente fala amar o próximo como a si mesmo, Jesus aqui ele mostra que é ainda maior ainda. É amar o nosso próximo como Ele nos amou. Como Ele nos amou. Como Ele tem nos amado. Como Jesus nos amou? Se entregando. Se entregando. Mas hoje a gente vê outra coisa. É um querendo matar o outro. É um querendo puxar o tapete do outro. É um, ali punhalando o outro pelas costas. Esse não é o amor de Jesus. Não foi assim que Jesus amou. Jesus, Ele nos amou se entregando. Jesus nos amou abrindo mão da sua vontade para exercer a vontade do Pai. Cumprindo o propósito de Deus. Então, ame o seu próximo. Como? Cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Buscando almas para serem ganhas. E aí você vai frutificar muito.
Porque a sua carne ela vai estar sujeita ao Espírito. E as obras da sua carne não vão ser inveja, ciúmes, adultério, lascívia, glutonaria. Mas as obras da sua carne, por ela estar sujeita ao Espírito, elas vão ser para ganhar almas, elas vão ser ali para ajudar o próximo, elas vão ser para salvar. Porque a sua carne não vai estar sujeita ali ao mundo, mas a sua carne vai estar sujeita ao Espírito de Deus. E as obras da sua carne não vão ser lascivas, essas coisas, porque ela vai estar sujeita. Sujeita ao Espírito, à vontade do Espírito. E você, por onde passar, as pessoas vão ver o fruto. Mas qual fruto? O de Jesus, que reflete a Jesus. Nós estamos na videira, e a videira é quem? É Jesus. Por onde nós passarmos, as pessoas vão poder usufruir da graça de Deus, do amor de Deus, da vida de Deus, da cura, da libertação, da paz, da alegria. Irmãos, por onde você passar, você vai falar assim: olha, onde você entra, parece que o ambiente muda. Você entra, estava um caos, você entrou, parece que a paz reina. Porque você está gerando ali, o Espírito Santo está gerando na tua vida o fruto que vem dele. E por onde você passa, as pessoas vão poder usufruir dessa paz que é de Deus, desse amor que vem de Deus, dessa alegria que vem de Deus. Vocês vão falar assim: você está passando por tantos problemas, mas você tem alegria no seu olhar. Você vai dizer: porque eu reflito Jesus, porque eu sou ramo dessa videira, eu faço parte dessa árvore da vida, que é Jesus Cristo. E por onde eu passo, eu tenho que levar vida. Por onde eu passo, eu vou exalar a vida. Por onde eu passo, eu vou exalar o cheiro, o perfume agradável de Cristo. Porque, irmãos, o fruto ele é cheiroso, amém? O que é florescer? É exalar o cheiro. Quando a árvore ela está para dar o fruto, ela exala um cheiro, um perfume. Por que fala que as pequenas raposinhas são que destroem a vinha? Vocês sabem por quê? Porque a vinha, quando ela está para dar o fruto, primeiro ela gera a flor. E essa flor, ela exala um perfume, amados, maravilhoso. Só que atrai as raposas, principalmente as raposinhas. As raposinhas elas são atraídas não pelo fruto, elas são atraídas pelo cheiro da vinha. Porque ela começa, antes de você dar o fruto, você primeiro exala. A planta, ela exala primeiro aquele cheiro, através das flores. Então as raposinhas, elas são atraídas para a vinha, por causa do cheiro, do perfume. E elas destroem, e aí evita que o fruto venha a estar sendo gerado. Cuidado, o inimigo vai muitas vezes tentar impedir que o Espírito Santo gere em você o fruto de Deus, o fruto do amor, a paz, a alegria. Ele vai tentar roubar. E vai ser como? Através de pequenas coisinhas, de pequenas distrações. A gente fica preocupado em tentar enxergar, né, o problema grande, o adversário grande. E às vezes são coisinhas pequenininhas, distrações. E aí você fala assim: eu não tô conseguindo ter desse fruto. Será que as raposinhas não estão entrando e estão roubando? Porque antes da gente ver o fruto, primeiro a gente exala. Por isso, florescendo e frutificando. Esteja atento. Por onde você passa, você está exalando o perfume de Cristo. E vão tentar impedir de você entregar esse fruto, da pessoa saborear o fruto. Você está passando, o cheiro de Cristo está sendo exalado. O inimigo vai usar pessoas, vai usar situações para impedir que você mostre o fruto do Espírito. Que você demonstre ali a paz, o amor, a alegria, a mansidão, o domínio próprio. Ele vai tentar te roubar aquilo. Como eu falei, usando pessoas e situações bobas do dia a dia, no trânsito, num ponto de ônibus, esperando um ônibus. Você acordou, você já está exalando o perfume de Cristo. Aí você sai, o diabo começa a colocar obstáculos. Eu vou roubar, e não vai, esse fruto, ele não vai, ela não vai
demonstrar esse fruto. Ela não vai demonstrar esse fruto que tem amor, esse fruto que gera ali alegria. E ele começa a roubar. Você perde o ônibus, você xinga. Você já começa a amaldiçoar o seu dia. Aí você entra no ônibus, não tem lugar para você sentar. Tá vendo? Perdi o ônibus, tal, e agora eu tenho que ir em pé. Eu ia poder ir dormindo daqui até lá, e agora eu vou ter que ir em pé, apertada. Vai em pé acordado, adorando a Deus, louvando a Deus em espírito. Vai falando com Deus. Às vezes você, naquele trajeto de 50 minutos que você ia dormindo, você pode ir ali, pega o seu celular, coloca a Bíblia lá, falando em áudio. E vai ouvindo, porque às vezes está tão apertado no ônibus, não dá para abrir para você ler. Mas você pode ir ouvindo. Deus, eu não vou perder essa oportunidade. Agora que eu vou adorar o Senhor, eu vou ir cantando aqui em espírito. E quando eu descer, eu sei que o Senhor vai estar exalando mais ainda. Eu vou estar exalando essa paz. Na hora que eu chegar no meu trabalho, eu já vou estar ali com esse fruto na mão ali, podendo demonstrar o amor do Senhor e a paz, a alegria no meu trabalho, na minha casa. Mas às vezes, irmãos, acontece tudo ao contrário, né? Porque a gente permitiu que a raposinha roubasse. A gente chega em casa revoltado, bravo, nervoso. Às vezes os filhos estão ali esperando, né? Uma boa noite, um oi, um abraço, e você já chega nervoso. Que canseira, tal, já abre a porta meio bravo e a mulher já fala, ou o marido fala, eita, o dia não foi bom. Deixa ela ir lá. E às vezes sem perceber, descontamos aquele mau dia na nossa família, que estava muitas vezes com o braço aberto para nos receber. E a gente não percebe que aquele dia foi roubado. Foi roubado por pequenas distrações, por pequenas coisinhas. Permita não. Você é de Cristo. Jesus te libertou para libertar, para você ser livre, ser liberto. Mas não permita que essa liberdade que Cristo te libertou te faça com que você esteja sujeito à sua carne. Não, sujeite a sua carne ao Espírito. Sujeite a tua vontade a Cristo. E deixa Ele agir através de você. Amém? Você vai ver o fruto. Esse fruto maravilhoso que só o Espírito Santo pode fazer brotar, pode produzir. Só Ele. O nosso eu, a nossa vontade, a nossa carne não consegue. E depois de você sujeitar a sua carne ao Espírito, esse fruto vai surgir. Esse fruto vai surgir. E as obras que vão vindo por a sua carne estar sujeita ao Espírito vão ser obras boas e não obras ruins. Amém?